Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? E aí, voltando, pensando na história de José, ele teve um sonho. Mas no coração de José, caiu de forma espiritual e não de forma almática. Na vida dos irmãos, caiu de forma almática e não de forma espiritual. Eles não interpretaram, eles não tinham conhecimento espiritual, eles tinham conhecimento de alma. E no conhecimento da alma, o que significa reinar? Dominar sobre uma pessoa. Eu tenho meus súditos e eles têm que fazer aquilo que eu desejo. Não é assim que nós pensamos a respeito do rei? Sim. O rei senta no trono, não faz nada. A gente sempre pensa que rei não faz nada. É verdade. Fica jogando, caçando raposa e jogando... E mandando os outros fazerem coisa. E mandando os outros fazer coisa e alguém abandonando eles. Essa é uma visão deturpada, moderna, pós-moderna a respeito de realeza. Porque a visão antiga de realeza sempre foi: aqueles que tiverem os maiores privilégios são os que ocupam cargos de maior risco. Você vai ver um filme de batalha, alguma coisa assim, o rei é aquele que é a linha de fronte. Então o camponês que está lá, né, não tem tantos privilégios, mas está lá cuidando só de cultivar a terra, de tirar lá a beterraba da terra lá, ele não vai para a guerra, ele não corre riscos. A realeza, quanto maior a realeza, maior a probabilidade de você morrer em guerra. Uau, tá lá na linha de frente. Linha de frente. Então, durante um tempo eu estou aqui, parece que estou fazendo nada, mas eu estou decidindo a respeito de coisas que podem levar a minha vida ao fim. Enquanto o outro está decidindo se planta a beterraba ou se planta a batata. A minha vida e todo o meu país, toda a minha nação. Isso vai gerar morte. Uau. Então, era assim que era determinada a realeza. Eles estavam na linha de frente dos cargos mais perigosos. Uau. Mas na modernidade a gente foi falando que ocupar uma posição maior é dominar sobre o próximo, é ter os outros servindo você. E isso não condiz com a linguagem de Jesus, porque Jesus diz que o maior é aquele que serve. De fato, aquele que se põe para morrer no lugar dos outros vai ser o maior, vai ocupar as maiores posições. É isso que está falando. Então, quanto maior for a sua capacidade de se sacrificar, o seu desejo de se sacrificar pelas pessoas, maior vai ser você, maior vai ser a sua influência, a sua liderança. Está aqui o pensamento. Sim. Então, os irmãos achavam que ele queria dominar sobre eles. José pensou: um dia eu vou ter que servi-los com comida, porque feixes simbolizam comida. Aí agora com a lua, o sol e as estrelas. A lua, o sol e as estrelas estão aonde? No céu, no espaço. No espaço. E espaço é o que? É um lugar. Ou seja, os irmãos dele entenderam: você quer ser o estrelinha para dominar sobre nós. E José entendeu no espírito: um dia eu vou ter que servir eles com um lugar para morar. E se você for ver o cumprimento do sonho de José, os irmãos vieram, se prostraram para que José ofertasse comida na vida dos irmãos. E você vai ver o cumprimento da vida de José. Depois o pai dele vem e ele coloca eles em uma terra, ele dá a eles um lugar para habitar, morar dentro do Egito. José então teve uma compreensão espiritual a respeito do sonho. E ele pensou: um dia eu vou ter que servir eles com isso. E ele não tinha expectativa nenhuma com relação a esse assunto. Porque ele trabalhava em cima da esperança e não em cima da expectativa. Ele foi vendido como escravo. E como escravo, ele fez o melhor que ele podia. Uau. Porque ele se via como alguém que um dia teria que servir comida e dar abrigo aos seus irmãos. Muito bom.
Ele trabalhava em cima da esperança. Ainda não havia se manifestado aquele sonho, mas ele tinha certeza que seria a realidade. Uau. Ele tinha certeza que aquilo se manifestaria. Uau. Ele é vendido como escravo, ele trabalha como escravo, ele é caluniado, ele vai para a prisão. Está muito longe de ser a manifestação do sonho que ele teve. Agora ele está preso. E na prisão ele serve. Já pensou se ele tivesse criado expectativa lá? Misturei tudo em inglês e português. Não estou no lugar que eu sempre imaginei. Não está sendo do jeito que eu pensei. Uau. Eu achava que eu ia poder crescer aqui, eu ia ter várias plantações, e eu ia ser dono de uma terra, e assim eu ia poder abençoar os meus irmãos. Então, como eu tenho o sonho de abençoar pessoas com habitação, eu pensei, meu Deus, eu vou ser o dono de grandes terras. E José nunca foi dono de nada. Uau. Ele só foi administrador. Muito bom. Ele serviu os irmãos dele com aquilo que nem dele era. É verdade. Mas o sonho se cumpriu, porque ele tinha esperança e não expectativa. Ele não pensou assim, quer saber, agora eu estou aqui nas terras de Potifar, meu senhor, vou matar Potifar, e vou tomar a terra de Potifar, assim eu consigo terra e comida para os meus irmãos. Ele não quis fazer se cumprir aquilo, porque a expectativa faz com que você você deseje fazer cumprir aquilo que Deus falou na sua vida. Com as próprias forças. Com as próprias forças. Você percebe, a expectativa machuca. Sim. Machuca. Sempre. Mas a esperança não nos decepciona. E a história de José vem, e a esperança sabe que existe processo. Existe um caminho. Ela sabe que existe uma jornada. A história de José nos mostra isso. Que a esperança é viver da forma como seria se aquela coisa já tivesse se cumprido. Então, porque eu sei que já recebi autoridade para servir meus irmãos, eu vou servir sempre as pessoas. Para que um dia aquele sonho se revele. Esperança faz com que eu tenha certeza já. E aí entra a fé. Certeza Que eu das posso coisas que viver de maneira como se aquilo já estivesse se revelado. Mistério. Ainda maior. Então, nós seremos todos salvos um dia. Eu tenho esperança em Cristo Jesus, pelo que Ele já fez? Sim. De que vai se manifestar a salvação completa, por completo um dia? Sim. Então, pela fé eu posso trazer aqueles resultados para o hoje. Tá inteligente isso, né? Fala de novo. É podcast para você escutar 10 podcast vezes. para você voltar aqui, volta e escuta de novo. Porque é muito bom, meu Deus, você falou 4, 5 frases e fiquei, gente, uau. O problema vai ser repetir elas agora. Depois a gente repete. Uau. Não, mas eu crio esperança em algo concreto. Ou seja, que Cristo já fez. Cristo já morreu e ressuscitou. Sim. Por isso eu posso esperar salvação. Um dia meu corpo vai ser glorificado, um dia eu vou entrar nas portas da Nova Jerusalém, um dia eu vou, é isso aí, vou. Tem benefícios lá, existe, vamos usar esse fim lá como o céu, estamos no céu, não é isso, mas estamos no céu, porque daí todo mundo entende. No céu tem doença? Não, no céu tem saúde. No céu tem falta? Não, no céu tem abundância. No céu, e agora eu posso pela fé trazer aquela vida para o hoje, porque a certeza de que aquilo já é meu. Então a fé é trazer os benefícios do passado, é trazer, na verdade, as certezas do que aconteceu na obra de Cristo, Sim. com os benefícios do que irão se revelar um dia, para o presente. E agora eu vivo reinando, vivo a paz, vivo a alegria, vivo nesse momento pela fé em Cristo Jesus. Porque Cristo é o que foi e Cristo é o que será. Então Ele foi, é e será. Pela fé eu usufruo hoje. Amém. Uau. Então Jesus coloca na história de Lázaro ali um quezinho a mais. Eu sei que eu tenho esperança de que vai se manifestar ressurreição na vida de Lázaro lá.
Tá, mas se você crê, pode ser hoje. E aí você pode trazer os benefícios do que será para o hoje, para o agora. E aí você crê. Uau, aleluia. Aí você crê. Então lá existe? Não, então traga para o hoje. Né? E aí a gente está falando das coisas em ordem cronológica, né? Sim. Para a nossa alma poder entender. Mas existe uma jornada. Muito bom. Uma jornada. Então não se manifestou ainda eu poder servir meus irmãos. Mas como eu sei que eu vou sempre servir, eu posso servir hoje já. Eu tenho uma palavra sobre a minha vida, que eu vou ser um grande pregador da palavra de Deus. Deus me mostra estádios, Deus me mostra. Então, você está falando do amor de Jesus para o seu vizinho? Ou você está criando expectativas? Eu queria que você compartilhasse uma palavra aqui com 3 pessoas. Você traz um devocional aqui para eles. Não, sabe, Deus tem uma grande promessa sobre a minha vida, de falar em estádios. Não, então você não tem esperança, você tem expectativas. Uau. Tem expectativa de falar no estádio, você tem expectativa de fazer não sei o que, você tem expectativa de... E aí você rejeita a vida pela expectativa. Você negocia valores pela sua expectativa. Meu Deus. Aí você se frustra. Você sabe quando você vai falar no estádio? Nunca. Sabe quando você vai alcançar essas nações aí? Nunca. Você impede a palavra de Deus se manifestar na sua vida. Até porque, muitas vezes, se a gente for olhar, a pessoa não almejou estar lá naquele estágio. Simplesmente aconteceu porque, vivendo conforme a realidade de Cristo, vivendo na palavra, ela chegou até lá. Porque Deus revelou e você, na esperança, creu. E foi andando. Abraão não é, né, contra toda a esperança, em esperança, creu. E aí ele foi vivendo a vida dele. José foi vivendo a vida dele. Fazendo o quê? Fazendo o que Deus chamou ele para fazer e que aquele sonho um dia se manifestaria. Né? Pregar, por exemplo. É para ninguém? Prega. É para 1 bilhão de pessoas? Prega. José pregava, administrava, servia. Muito bom. Então, como que eu sei que eu estou vivendo na esperança ou estou vivendo em expectativa? Você tem feito agora, tem vivido agora já, nas circunstâncias que você vive, você já tem vivido da forma que você vê aquilo que Deus prometeu para você? Não. Então você está com expectativas. Você já se comporta como? Não. Então é expectativa. Uau. Não, eu não me comporto, eu já me comporto como? Então você está vivendo esperança. É questão de tempo para aquilo se manifestar na sua vida. Aleluia. Muito bom. Muito bom, Romulo. Tá sensacional esse assunto. Até eu vou ter que ouvir várias e várias vezes esse podcast. Nem fale, até eu quero ver o que eu falei hoje. Tá muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, Romulo. Deus, vamos supor não, vamos imaginar, a gente voltar lá no templo, imaginar Deus, de repente haja luz, e tudo acontecendo, e tudo sendo criado. Chegou a hora de criar o homem. Deus tinha uma expectativa em criar o homem? Não. E aí, o que passava na cabeça de Deus lá então? Ele tinha a certeza de que estava formando reis e sacerdotes. Muito bom. Tanto é que... Tá. Fala, Rômulo. Hashtag Rômulo Sincero. Vamos ver se a gente tem tempo para isso. Deus não tinha expectativas. Como que você sabe que não tinha expectativas? Porque até hoje Deus nos vê da forma como Ele nos criou. Então, Deus em Cristo Jesus vê você santo, puro, perfeito, rei, sacerdote. Ele não vê você como um pecador, miserável, vagabundo, qualquer coisa dessa forma. Então, da forma como Ele te criou, Ele continua te vendo. Uau. Obrigada, Deus. Isso. Ele sabe que agora você pode estar escravizado. Ele sabe agora que você pode estar na cadeia. Ele sabe agora, né, que você tem processo. Mas Ele continua te vendo da maneira que Ele falou que você é. Então Ele criou o homem, colocou o homem para ter relacionamento com Ele e colocou o homem para ser coroa da criação, reinar, ser rei. Sim. Da forma como Ele criou, a Bíblia nos diz em Apocalipse 1, lá 5, que pelo seu sangue fomos perdoados para servir a seu Deus e Pai, somos reis e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Alguma coisa assim vai o versículo ali.
Então, aquilo que Deus criou, Ele já nos via em Cristo. Aquilo que Ele fez lá era o que Ele já nos via vivendo em Cristo. Muito antes dele comer do fruto, muito antes. Já via a humanidade vivendo como rei e sacerdote. Uau. Então Ele te vê através da obra de Cristo. Talvez você não se veja, porque você tem expectativas com relação à sua vida. Mas se você decidir colocar a sua vida na palavra de Deus, você tem a esperança de que você é rei e sacerdote, que esse reinado e esse sacerdócio vão se manifestar na sua vida. E se você crê em Jesus Cristo, você pode trazer esse reinado e esse sacerdócio para o hoje.